Amém. Boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindos. E nossa reflexão hoje, ela está no livro de João, no capítulo 10. E nós vamos meditar sobre um episódio em que Jesus está no meio do povo e dentro de uma festa. Está num momento festivo na sua terra, e essa festa era chamada Festa da Dedicação. Ela era uma festa que não era obrigatória que fosse em Jerusalém, ela podia acontecer em outras cidades, e essa festa era também chamada Festa das Luzes, porque ela celebrava um momento na reconstrução do templo em que a luz divina estava retomando o templo, que um dia tinha sido profanado por Antíoco Epifânio e, e havia profanado todos os objetos, inclusive do santuário, mas agora e esse grupo de judeus havia retomado, e a partir dali eles então comemoravam essa festa, a festa da dedicação. Ela durava cerca de 8 dias, então era um tempo grande, e Jesus aproveita essa ocasião para mostrar, né, que ele é a luz do mundo, falar sobre isso. E no capítulo 10, Jesus está passeando pelo templo, ele está ali no pórtico de Salomão. Nesse lugar, ele é rodeado por judeus. E os judeus começam a questioná-lo. Jesus já tinha esse momento com seus discípulos, ele já era conhecido com os discípulos, frequentava socialmente as festas religiosas, estava no meio de multidões, e esses judeus, ao rodeá-lo, começam a questionar sobre as obras, sobre aquilo que Jesus está fazendo e sobre a sua pessoa. Ali no verso 24, a pergunta é feita da seguinte forma: os judeus rodearam Jesus e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E aí começa uma conversa. Eles queriam que Jesus falasse abertamente, porque naquele lugar ali havia vigilância, havia os sacerdotes, e ele então seria preso, porque os judeus não o reconheciam como um enviado de Deus, como um Messias de Deus, como um ungido de Deus. E isso era uma afronta, dizer que ele era o Filho de Deus, o prometido de Deus, que ele era Deus. E eles começam a apertar Jesus e a querer colocar palavras na boca de Jesus. Jesus, então, diz uma frase muito interessante, eu vou começar a ler no verso 26. Ele diz assim: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele grupo não cria que Jesus era ungido. No entanto, Jesus diz que ele tem ovelhas e que as ovelhas creem. E não só creem, essas ovelhas não serão arrebatadas da sua mão. Então, o que está acontecendo? O que Jesus está respondendo? Que não só ele é Deus, como ele cuida do seu povo, como também daqueles que o seguiam. Porque ele era o próprio Deus e ele poderia resguardar essa situação. Ele tinha poder para enfrentar a oposição daqueles judeus que estavam ali questionando o poder de Deus, que era um grupo, não era um grupo pequeno, era um grupo de maioria. Jesus mostra que o seu reino espiritual está sendo cuidado e que ele é filho de Deus. Dizer que ele é filho de Deus para um judeu é ofender, porque ele só entende Deus como o único Senhor e Salvador. Nós também cremos que Deus é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, é o que nosso protetor, é o nosso sustentador. Mas a Bíblia diz, desde o início, desde Gênesis, desde as profecias antigas, que Deus enviaria o ungido de Deus, o Messias de Deus com uma obra específica. E esse dia chegou. No entanto, eles não reconheciam que esse era Jesus. Jesus, então, começa a dizer que eles não percebiam porque eles não criam, porque Jesus fazia as obras. E ainda que eles questionassem se Jesus fazia as obras ou não,
eles também não creriam. E quando essa conversa, esse impasse está ficando numa situação difícil, Jesus, então, ele se coloca numa palavra muito clara, como o Deus que tem poder para proteger. E nessa figura, nessa metáfora de ovelha, pastor, cuidado, ele diz uma palavra que não é a primeira vez que ele fala. No capítulo 10, antes, quando ele conta uma ilustração sobre ovelha e pastor, Jesus se auto-intitula pastor. Ele diz, eu sou o pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, ele está na festa, no versículo 22, e ele repete esse cuidado de que ninguém arrebata da sua mão. Ele continua colocando que ele é pastor, que ele é o guia, que ele é aquele que está ali para cuidar de Israel, para cuidar de suas ovelhas. Essa figura, esse cuidado expressivo de Jesus, ele se mantém ainda que a situação seja de pressão. Os judeus estavam pressionando, os judeus estavam questionando. E nós devemos aprender com Jesus. Quando somos questionados, quando somos afrontados, quando nós estamos fazendo a obra de Cristo e ainda assim somos questionados, não se aborreça. Responda aquilo que Deus disse que você é. Responda aquilo que o Senhor deseja que você responda com atitudes. Faça a obra que Deus enviou. Então, vamos lembrar qual era a obra que Jesus foi enviado. Ali no capítulo 61, diz a proposta de Jesus. Diz que ele seria o servo do Senhor e que ele viria para libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos. Ele vinha com uma obra de cuidado, porque isso é cuidar das ovelhas. Um pastor cuida da ovelha. E quando uma ovelha não está tendo boa visão, quando uma ovelha não tem saúde, quando uma ovelha está insegura, o pastor se aproxima e está diante dela e tocando com um cuidado intensivo, com um cuidado diretivo. E Jesus estava ali fazendo isso com as pessoas, como um pastor cuida. Como um pastor que se aproxima e não sai de perto das ovelhas, Deus enviou Jesus para que ele pastoreasse, para que ele descesse o céu e cuidasse pessoalmente, porque Israel não estava sendo cuidado. O governo romano, ele era um governo que explorava aquele povo. Era um governo que tirava proveito daquele povo e destruía as suas riquezas, explorando. E também deixando de dar o cuidado e o respeito que o povo de Israel precisava. Então, nós vamos observar que Jesus está no meio das pessoas empobrecidas, no meio das pessoas pressionadas, no meio das pessoas que estão sendo subjugadas, porque essa era a situação de Israel, e ele vai curar, e ele vai cuidar, e ele vai sustentar, ele vai até fazer milagre de sustentação. Jesus mostrou o peixe, multiplicou o pão. Jesus mostrou a moeda para pagar o imposto. O Senhor, ele lida não só com as coisas espirituais, mas ele cuida das coisas materiais também. Então, o ministério de Jesus era muito claro, e ele cumpria isso. Mas Jesus cumpria porque ele tinha o poder de Deus. Ele era filho de Deus, e ele tinha a característica de Deus, porque ele era o próprio Deus. E só o próprio Deus pode dar a vida eterna. E ele diz aqui, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ele diz que está dando vida eterna às suas ovelhas que creem nele, e ninguém as arrebatará da sua mão. Então, esse eu e você, até hoje, essa é uma ordem eterna, queremos ser cuidados por Deus, queremos ser guardados por Deus e não perecer, precisamos crer. Precisamos crer, precisamos ser ovelhas e precisamos ter a segurança de que ninguém nos arrebatará da mão de Deus. Desta terra, ninguém sai antes da hora. Desta terra, ninguém é descuidado a ponto de não ser visto por Deus. Deus enxerga todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele interfere em todas as coisas, porque desceu do céu para isso, para cuidar de mim e de você. E esse cuidado,
ele tem uma proposta espiritual, mas ele não abandonou a proposta individual, a proposta pessoal, a proposta material. E Jesus cuidou. Ali, naquela discussão em que se deveria observar e olhar os sinais através da obra de Deus, não foi suficiente para quem não cria. Então, como é importante o crer, porque quando a gente não crê, a nossa mente, ainda que esteja diante de uma obra como a de Jesus, de curar, libertar, multiplicar, ensinar, não consegue reconhecer. Então, o que está no nosso interior, ele é maior do que está no exterior. Então, se a dúvida está no seu interior, ela vai se manifestar com atitudes de dúvida. Se a segurança está no seu interior, ela vai se manifestar com atitudes de segurança. Jesus disse que estava dando vida eterna, diz o versículo. A vida eterna é a vida com semelhança, na semelhança de Jesus, que é essa intimidade com Deus. Então, se no meu interior eu tenho intimidade com Deus, eu tenho confiança em Deus, o meu exterior vai mostrar isso também. E foi isso que aconteceu com Jesus. Sabe, aqueles judeus que estavam rodeando Jesus e pressionando Jesus não se satisfizeram com a resposta de Jesus. E ali eles, então, tentaram outra vez prender Jesus. Porque se você fizer uma leitura em 2 capítulos atrás, no capítulo 8, no verso 59, você verá que também esse grupo tinha tentado apedrejar Jesus, tinha tentado prender Jesus. E agora eles novamente estão tentando prendê-lo. E Jesus, mais uma vez, se livrou deles. Sai, diz a Bíblia no verso 39, que Jesus se livrou deles, e novamente Jesus se retirou para além do Jordão. Então, se Jesus não se deixa prender antes da hora, porque ele vai ser preso só para a crucificação. Se Jesus sofreu empurrões, opressões, a ponto de quase cair num abismo, que era isso que eles queriam fazer com Jesus, ali logo na saída do deserto, na tentação de Jesus, quando Jesus vai ao templo e Jesus diz que ele é o Senhor, o grupo inteiro tentou pressioná-lo a ponto de que ele se jogasse pelo abismo. E Jesus se saiu pelo meio da multidão. Também Jesus teve a oportunidade de ser ofendido. Também Jesus teve a oportunidade de receber desse grupo agora a tentativa de prisão mais uma vez. E Jesus não se deixou prender, porque ele tem poder de Deus. Ele só será entregue no horário proposto em que a profecia se cumprirá, reconhecido e crucificado. E Jesus não só incomodou, mas Jesus mostrou que ele era a verdade, e a verdade a ponto de ressuscitar. Ele cumpriu a proposta de Deus e o seu projeto. Então, Jesus foi pressionado e não se deixou entregar. Nós temos que lembrar disso também. Quando nós somos pressionados, afrontados, muitas vezes até coagidos, né? Tantas situações podem nos constranger a nossa vida, a nossa fé, os nossos valores. Lembre-se, aquele que nos dá vida eterna, que nos dá vida no padrão de Deus, aquele que habita em nós, que nos dá força com o seu poder, aquele que mostrou pessoalmente que o poder de Deus estava com ele, que não se deixou prender, esse Deus também não nos deixará encarcerados em situações em que o Senhor deseja que não estejamos. Deus deseja para a nossa vida paz, segurança, saúde. Deus deseja para a nossa vida o melhor. E Deus deseja para a nossa vida a vida eterna, a vida de Cristo que começa aqui e se prolonga no céu. Deus tem os melhores projetos para a minha vida e para a sua vida. Que nós nos lembremos disso, não venhamos a nos precipitar, não venhamos a entregar os pontos antes da hora. Muitas vezes a pressão é tão violenta que as pessoas se rendem. A gente viu que pouca pressão foi feita com os discípulos ali na cruz, na prisão de Jesus, e eles fugiram. E eles deixaram Jesus sozinho. Eles não se mantiveram na sua
na sua firmeza, na sua declaração. Pedro, inclusive, negou 3 vezes. Então, mantenha a sua posição, seja qual for a pressão, seja uma pressão política, verbal, uma doença, uma dívida. Não entregue-se a desespero, não entregue-se a dúvidas. Dentro de você, o Deus que é tão grande e que cabe dentro de você através da fé, quando você crê única e exclusivamente de Jesus, esse Deus garante que ninguém a arrebatará da sua mão. Então, permaneça na mão de Jesus. Permaneça dentro da fé com Deus. Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. A unidade de Jesus, a intimidade de Jesus com o Pai, o garantiu que ele chegasse ao fim de sua proposta. É esse poder que nós temos visto, que Jesus demonstrou, que está lá também no livro de Isaías 42:6. Diz assim, profeticamente falando sobre Jesus: eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão e o guardarei e o farei de você um mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Jesus estava tendo uma demonstração de que a luz de Deus dava firmeza a ele para que ele saísse daquela situação. E sabe onde é que Jesus estava dizendo isso? Na festa das luzes, na festa da dedicação. Hoje, eu e você, nós não estamos numa festa, nós estamos com uma vida inteira exposta à luminosidade de Jesus, o entendimento, a sabedoria, a graça dele na nossa vida. Se nós crermos em Jesus. Hoje, eu e você também sofremos pressões, também sofremos palavras difíceis de ouvir, também sofremos enfrentamentos, mas nós também devemos fazer como Jesus, lembrar que ninguém nos arrebatará da mão de Deus. Ninguém arrebatou Jesus antes que a profecia se cumprisse. Ninguém vai arrebatar a sua vida e a minha antes que Deus determine. Então, que o Senhor nos abençoe com essa segurança, com esta fé. A Bíblia diz também, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10, que quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa força do poder diz que nos permite ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, ainda que nós tenhamos ciladas, ainda que nós tenhamos fortalezas contra nós, como o versículo diz, principados, potestades, dominadores, com forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, olha quanta coisa pode vir, diz que isso, que a fé em Cristo nos dá firmeza e vai nos permitir terminar a carreira e não sermos abalados. Leia depois o capítulo Efésios 6, a partir do verso 10. Então, Jesus esteve firme na intimidade com Deus. Tem essa firmeza. E a intimidade com Deus a gente ganha quando pede para Deus vir reinar, morar, dominar a nossa vida. Aí nós não seremos dominados por medo, por pressão, por incredulidade, por dúvida, por qualquer que seja a situação que te envolva. Não que você tenha força para isso, mas o próprio Deus nos fortalece para isso. A força vem de Deus. É preciso pedir, é preciso clamar. Clamar, inclusive, para que Ele te dê fé e creia. E eu quero orar com você nesse sentido. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a vida de Jesus nos inspira. A vida de Jesus mostra que a fé e a força que Ele tem, Senhor, nos enfrentamentos relatados nessa palavra, vem do alto, da intimidade que Ele tem contigo. E hoje nós reconhecemos a nossa fragilidade. E eu quero lhe pedir, no nome de Jesus, que o Senhor visite os corações, que hoje, porventura, estejam passando enfrentamentos, notícias, pressões que estão além das nossas forças, sejam elas espirituais, sejam elas humanas. Senhor, muitas vezes até ameaças. Senhor, eu quero lhe pedir que, em nome de Jesus, que a tua força vença
as nossas fraquezas. Que em nome de Jesus, que o Senhor lute por nós, que o Senhor preserve a nossa vida, que em nome de Jesus, que o Senhor nos coloque na posição de quem confia em Deus. Por isso eu quero lhe pedir, reina sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, em nome de Jesus. Faz com que, Senhor, caia as escamas dos nossos olhos, que possamos ver como o Senhor vê a situação, porque sabemos, e sabemos bem, que ninguém nos arrebatará, Senhor, ninguém nos tirará violentamente da sua mão. Então, em nome de Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta, que assim como Jesus, Senhor, saiu do meio dessas afrontas e continuou a proposta, Senhor, de viver, de ensinar, e só foi crucificado e só concluiu a sua obra no dia certo, assim seja na nossa vida, que a gente tenha a tranquilidade de Jesus para olhar para frente, se desviar do mal e prosseguir até o momento em que o Senhor nos arrebatará. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos renovar a nossa alegria de termos um Deus tão poderoso, de termos, Senhor, dentro de nós a disponibilidade do Teu Espírito, que nos fortalece e nos faz vencer e ficar firmes quando tudo terminar, como diz o livro de Efésios. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje o Senhor fortaleça mentes e corações que estão nos ouvindo. É em nome de Jesus que nós nos apropriamos pelo poder e pela autoridade do nome único e exclusivo de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você.